Ok. Amados, quando eu recebi esse convite para estar aqui com você, eu fiquei muito honrado e pedi a Deus uma palavra. E, na verdade, eu escrevi uma outra mensagem que não é essa que eu vou pregar. Eu escrevi na terça ou quarta-feira, eu fiquei estudando, preparando, orando, mas depois Deus me direcionou ontem a que eu pregasse aqui uma mensagem que eu preguei semana passada em nossa igreja. Eu estou com outro esboço prontinho para, se eu tiver outra oportunidade para voltar aqui, se o pastor ainda chamar mais uma vez, né, aí eu vou pregar a outra mensagem. Amém, então. Mas hoje eu quero pregar para você sobre o céu. O tema da mensagem de hoje é: o céu é real. Quantos acreditam no céu aqui? Diga amém. Vamos ter como base o Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versos de 31 ao 34. Pastor, o senhor disse que está gravando a mensagem? Lá em Caxias nós gravamos também, eu tenho ela gravada, se depois o senhor puder me dar uma cópia para me ver as diferenças. Porque nunca sai igual, né? Nunca sai exatamente igual. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 34. Mateus, para quem ainda está procurando, é o primeiro dos 4 evangelhos. O Novo Testamento se divide assim, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois temos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro, é o único livro histórico, né? É o livro histórico do Novo Testamento. Depois temos as cartas paulinas ou epístolas paulinas. Depois temos as cartas ou epístolas gerais. E depois temos o livro de Revelação ou do Apocalipse. Essa é a divisão do Novo Testamento, matéria da qual estarei dando aula lá no nosso CFM de novo, a partir do mês que entra agora. O curso CFM quer dizer Curso de Formação Ministerial da Igreja de Nova Vida. A cadeira de Novo Testamento, eu sou responsável por ela. Encontrou o texto? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém. Eu li na NVI, pode ser que a sua tradução talvez um pouquinho, mas amém. Essa é a NVI, Nova Versão Internacional. Vamos falar com Deus, amado. Feche teus olhos. Pai, eu declaro a minha total dependência do Senhor, como sempre faço. Deus, eu não sei como tem sido a vida de cada um destes irmãos que chegaram aqui. Não sei como foi a semana deles. Não sei como tem sido o mês deles, que já está acabando. Não sei como estão as coisas nas casas deles, no trabalho deles, na saúde deles. Eu não sei, Senhor. Eu os conheço de ver aqui. Mas o Senhor, por certo, conhece cada um deles. O Senhor os chama pelos seus nomes. O Senhor sabe a verdade e a realidade de cada um deles. Então, Senhor, fala conosco nessa noite. Eu preciso, e eles precisam, ouvir a Tua voz. Meu Deus, que eu não fale daquilo que eu estudei, que eu preparei e que eu até já preguei uma vez. Se o Senhor me levou de novo a essa mensagem, acredito que o Senhor quer falar com essa igreja. Então, me usa com graça, com sabedoria, com unção, com poder, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto é um texto que nos fala do dia que eu posso até ousar em dizer que é o dia mais esperado da igreja de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre o dia em que Jesus cumprirá a sua promessa de voltar a essa terra e arrebatar a sua igreja e a levar para morar com ele no céu. O texto diz que ele virá
e que ele vai separar as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e aqueles que são ovelhas, ou seja, filhos e filhas de Deus, aqueles que receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, diz o texto que ele os colocará à sua direita, e aos bodes, ou seja, aqueles que talvez até às vezes vão à igreja, mas que não se submetem à autoridade da palavra de Jesus. Não basta dizer que ama Jesus, tem que se submeter à palavra de Jesus, porque ele disse: se verdadeiramente me amas, tem que guardar as minhas palavras e as praticar. Ele diz: esse é o que me ama, é aquele que guarda as minhas palavras e a pratica. Então diz que a esses bodes, ou seja, aqueles que não se submetem à boa, perfeita, inerrante palavra de Deus, os colocará à sua esquerda. Para esses da esquerda, o texto não se ocupa em dizer o que vai acontecer dali em diante, embora uma série de outros textos nos dão a direção, nos abrem uma visão, como que uma pintura numa tela, mostrando o que vai acontecer. Mas para os que ele colocar à sua direita, o texto diz exatamente o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com você. Diz para quem está do seu lado: fique atento, você vai saber o que vai acontecer com você. É porque sempre foi uma curiosidade do homem, né? A filosofia sempre teve essas perguntas: de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Sempre a filosofia esteve em torno disso, né? O ser ou não ser, eis a questão. Sempre o homem quis saber de onde eu vim, para onde eu vou, como se a Bíblia não falasse. A Bíblia diz isso com muita riqueza de detalhes. A Bíblia diz de onde eu vim, diz de onde você veio, a Bíblia diz para onde nós vamos, como vai ser lá. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui hoje. Nós vamos para o céu. Quem quer ir para o céu diz amém. Amém. O texto diz que aqueles que forem colocados à direita ouvirão da boca de Jesus esta frase: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O que nós estamos vendo aqui é que o reino dos céus, então, não foi criado para os anjos. Os anjos estão vivendo lá e permanecerão lá, mas o texto diz que o reino dos céus foi preparado para mim e para você. O reino dos céus não foi preparado para nenhuma outra criatura de Deus, nenhuma outra parte da criação de Deus, senão foi criado para o homem, e de maneira mais estreita, mais específica, para a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Ele diz que vai nos receber assim. O texto, eu costumo ler a Bíblia assim, eu gosto de ensinar as pessoas a lerem a Bíblia assim. Leia um texto, tenta memorizar aquele texto, depois fecha os olhos e fala novamente aquele texto na sua cabeça, as partes que você conseguir lembrar, e tenta formar com os olhos fechados, tenta criar a imagem daquilo que está acontecendo. Por exemplo, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E tenta imaginar o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Jesus estará na entrada da cidade, e quando você chegar, ele vai estar lá na porta da cidade de braços abertos, e ele dirá para você: venha, bendito do meu Pai, receba como herança, receba como herança, receba como herança o reino dos céus, que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Imagina Jesus te recebendo na porta. Imagina ele te abraçando, te chamando pelo nome e dizendo: venha bendito de meu Pai, venha bendita de meu Pai. Olha que delícia. Pode abrir os seus olhos. O texto está relatando isso. O texto está falando sobre o reino dos céus. E deixa-me te dar uma curiosidade, mas muito interessante, que tem nesse texto. O texto, quando usa a expressão reino dos céus, se você olhar toda a Bíblia, você não vai encontrar essa expressão em nenhum outro livro. Reino dos céus só é mencionado no Evangelho de Mateus.
existe uma outra expressão que é similar, é sinônimo, que é usada em outros livros, que é o reino de Deus. O reino de Deus é mencionado na Bíblia 68 vezes no Novo Testamento. Em 10 livros diferentes do Novo Testamento você encontra a expressão reino de Deus. Mas reino dos céus, você só encontra essa expressão no Evangelho de Mateus. E 10 vezes Mateus fala sobre o reino dos céus. Por que será essa diferença? Porque nós sabemos que o Evangelho de Mateus, amados, foi escrito primeiramente, de maneira mais objetiva, para o povo judeu. Vocês lembram para que tipo de, se eu posso usar essa expressão, para que tipo de leitor ou de ouvinte foram escritos os 4 evangelhos? Vou te lembrar, que eu sei que o pastor já ensinou isso aqui, mas vou te lembrar. O Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para os judeus. Por isso ele faz mais de 50 vezes menção de textos e profecias do Antigo Testamento. Porque ele fala para um povo que lia o Antigo Testamento, que ouvia o Antigo Testamento, que aguardava o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ou seja, um povo que estava acostumado, um povo que conhecia o Antigo Testamento. E o povo judeu, até hoje, como nós, aguarda a promessa de Deus de um dia morar no céu. Por isso ele menciona, ele não usa só a expressão reino de Deus, porque o reino de Deus começa aqui. Agora Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus. Mas ele não disse, é chegado a vós o reino dos céus. Por quê? Porque nós já começamos a viver o reino de Deus aqui, mas Mateus queria dizer para os judeus que, embora o reino de Deus comece aqui, os judeus iriam ter a promessa cumprida de um dia morar no céu. E isso vem para nós vamos morar no céu. Diz para o seu irmão do lado, você vai morar no céu. Você acredita mesmo nisso, irmão? Faz cara de profeta. Cara de profeta não é séria, não. É com um sorriso, porque o profeta fala de coisas da parte de Deus. Olha para ele com um sorriso e diz assim, você vai morar no céu. Fala aí para quem está do seu lado, irmão. Você é profeta. Mateus, então, escreveu para os judeus. Marcos escreveu para quem? Dizem que Marcos escreveu para os romanos. Não é bem assim. Na verdade, Marcos escreveu para soldados romanos. Se você estudar toda a formação do cânon, você vai ver que quando Marcos escreve, primeiro a sua linguagem é uma linguagem que nós chamamos de uma linguagem martelada. Marcos não fica dando detalhezinhos. Por quê? Porque o soldado, aqui tem um ex-militar, deve ter talvez outros, sabe que para um militar você não precisa ficar dando muita explicação. O comandante chama e fala assim, ô cabo, vem cá, vai lá na sala do sargento fulano, manda ele dar 3 pulos e volta. O soldado não pode perguntar, mandar dar 3 pulos e volta? Se perguntar isso, já está preso. Está preso. O soldado sai e vai lá e diz, o comandante mandou dar 3 pulos e volta. O soldado, ele está acostumado a cumprir ordem, a receber uma informação e tomar ela como verdadeira. O comandante mandou fazer, porque não interessa se tem razão, se tem lógica, se é verdade, se não é verdade. O comandante falou, é fato e ponto final. Se ele questionar, ele entra em problema. Marcos escreve assim, de maneira martelada, dando uma ordem. Já quando entramos no Evangelho de Lucas, Lucas é um evangelho considerado o mais lindo dos 4 evangelhos, o mais bem elaborado, o mais bem escrito, o mais poético dos 3. Por quê? Porque ele escreveu para os gregos. E nessa época a cultura grega é que dominava toda aquela região do mundo antigo. A cultura grega, a filosofia grega, já havia inúmeros pensadores gregos fazendo as pessoas raciocinarem, a pensarem. Então, quando Lucas escreve, Lucas era um homem instruído, Lucas era um médico. Então ele usa esse conhecimento da cultura helenista, da cultura grega, e escreve de maneira que os gregos se acostumassem, se sentissem bem lendo aquele livro. Já João, quando escreve especificamente para a igreja, para aqueles que já haviam se convertido. Por isso ele chama de filhinhos, de amados, porque é o que eu e você somos de Deus. Filhinhos, amados, queridos, ovelhinhas, é o que eu e você somos. Mas por que eles escreveram assim? Para que aquele povo que iria receber aquela mensagem se identificassem
com o estilo da mensagem, o estilo literário da mensagem. Os judeus, quando lê o Evangelho de Mateus, ele se sente familiarizado, ele diz, essa mensagem é para mim, tem tudo a ver comigo. Os soldados, quando liam o Evangelho de Marcos, diziam, é isso mesmo, Jesus deu a ordem para fazer, Jesus mandou ir, é para ir. Eles se identificam. Quando as pessoas gregas liam o Evangelho de Lucas, eles diziam, esse cara sabe do que está falando e como está falando. Assim como a igreja, quando lia aqueles livros, sendo chamados de queridos de Deus, de amados de Deus, quando ele começa lá no início, ele se reporta lá o início de tudo e diz que Jesus é o próprio Deus, quando ele diz, né, como é que começa o Evangelho de João? Quem lembra do Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e nele vimos a glória do unigênito do Pai. E aí ele vai descrevendo, é lindo, ele descreve, a igreja quando lê esses textos, ficava encantada. Esses 4 evangelhos têm importância tremenda. Quando Mateus escreve 10 vezes, reino dos céus, é porque ele queria reforçar a fé daquele povo, ele queria animar a fé daquele povo, e serve para mim, para você hoje, da mesma maneira. O livro de Mateus, quando menciona reino dos céus, ele está querendo dizer para mim e para você, que o céu é real. Por isso eu botei o título da mensagem, o céu é real, ele é verdadeiro, ele é uma realidade. Não é uma história que o homem criou, não é uma fantasia, não é uma filosofia, não é um pensamento, não é uma ideia mais elaborada, não é uma maneira de conquistar os outros, não. O céu é real. Por isso ele escreve 10 vezes e só está no livro dele. Porém, o céu é tão tremendo e tão maravilhoso, que a Bíblia, que tem a função de revelar coisas tremendas da parte de Deus, e que é ilimitado, para nós homens, que somos limitados, a Bíblia às vezes, não se esqueça que a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas escrita por homens. Então, o homem recebia a mensagem, quando você estuda a formação do cânon do Novo Testamento, irmãos, é lindo demais. Quando aqueles homens recebiam a mensagem da parte de Deus e tinham que botar essa mensagem agora com tinta sobre o papel, às vezes eles tinham dificuldade. Primeiro porque eles choravam no meio daquela revelação, Deus falando para eles coisas assim. A Bíblia chega a dizer, Paulo quando escreve um do seu livro, diz assim, olha, conheci um homem, se no corpo ou fora no corpo, eu não sei, e a gente sabe estudando esse livro que esse homem era o próprio Paulo. Ele diz assim, que foi levado no terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas que não é lícita de se dizer sequer. Coisas tão tremendas que eu não tenho como dizer, por quê? Porque Deus mandou não dizer agora. Só posso dizer para vocês o seguinte, ele deixa claro, é maravilhoso. É tremendo demais. Esses homens recebiam essas mensagens e tinham às vezes dificuldade de colocar no papel. Vou te dar um exemplo. Texto muito conhecido da Bíblia. João 3,16. João recebe a inspiração de Deus para declarar para a igreja o quanto Deus ama a igreja. Você tem ideia de quanto Deus te ama? Olha, amados, a igreja não sabe o quanto ela é amada por Papai do céu. Deixa-me te dizer uma coisa aqui, e é para todos, sem exceção, todos vão se incluir. Se não fosse o amor de Deus, você já tinha sido destruído. Eu já tinha sido destruído. Se não fosse o amor de Deus, a Bíblia diz, se não for ao Senhor, Israel que o diga, se não for ao Senhor, há muitos já teríamos sido devorados pelo nosso inimigo. Qual é a vontade do diabo? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é que é próprio dele. O amor de Deus é que permite que hoje vários irmãos não conseguiram chegar, seja pelo tempo, por uma razão, por outra, mas o amor de Deus fez com que você conseguisse chegar aqui nesse lugar. E que bom que você chegou. Diz para quem está do seu lado, que bom que você veio. Estou tão feliz que você está aqui comigo, querido. Não estou aqui sozinho com o pastor Vanderlei. Estou feliz que você veio. Porque às vezes, pastor, às vezes a gente, como pastores mesmo, a gente só dá valor quando a igreja tem 500 pessoas. Poxa, como uma pessoa dessa aqui é preciosa para Jesus. Como eu e você somos preciosos. João, quando foi escrever sobre isso, Deus deu a ele a mensagem. Diga ao meu povo que eu os amo. Aí João vai, tá bom, vou escrever, Senhor. Me dá inspiração. Aí o Senhor deu uma inspiração e ele começa a escrever. Porque Deus amou o mundo de
faltou uma palavra humana que descrevesse na sua totalidade aquele sentimento de Deus. Não tem. O problema da Bíblia muitas vezes é isso. A Bíblia fala de coisas espirituais traduzidas em uma linguagem humana para que eu e você entendamos. Só que a glória de Deus, o reino de Deus, é uma coisa tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa, tão largo, que às vezes não tem no nosso vocabulário uma palavra que consiga traduzir. Acho que eu não preciso de microfone, não, né? Está gravando. Ah, está gravando. Eu acho que eu não... eu acho que assim, falta às vezes numa palavra humana, no nosso vocabulário ou em qualquer outro idioma, uma palavra que possa na sua totalidade dizer o que a Bíblia quer dizer. João, quando chega nele, vai dizendo, ele vem bem, porque Deus amou o mundo de amou demais, amou demasiadamente, amou completamente, totalmente, incondicionalmente. E, meu Deus, qual a palavra? Ô, Senhor, fala comigo. E eu acho que João entrou em desespero ali, pedindo a Deus uma palavra que pudesse mostrar o tamanho do amor de Jesus Cristo por mim e por você. Ele não achou uma palavra. Aí ele explode, é uma explosão, pode dizer que a coisa, Deus amou de tal, porque você não vê ninguém falando, não, amor de tal maneira. Você já viu alguém falar assim? Não, o tal é uma explosão. Quando você vai dizer que houve um acidente, você diz assim, teve um acidentezinho pequeno ali, mas quando é um acidente grandão? Foi um acidente tal que não tem nem como descrever, é uma explosão de sentimentos. A Bíblia tem isso. Jesus, quando fala aqui do reino, ele diz, venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que vos está preparado. Quando quer dar a ideia de como é esse reino, a Bíblia descreve como é o reino, só que, repito para você, é uma grande verdade espiritual que precisa ser traduzida em linguagem humana. Aí é que entra a dificuldade. Traduzido em inglês para o português às vezes é difícil, não é não? Do you speak English? How are you today? The book is on the table. Isso todo mundo sabe, né? The book is on the table, né? I want food, I'm hungry, quero comida, né? Olha só, se numa língua para outra já é difícil, imagina uma verdade espiritual, uma linguagem do céu ser traduzida em linguagem humana. Quando Jesus está falando desse reino, o livro do Apocalipse, Deus inspira João a se arrojar nessa missão, pastor, de dar uma ideia do que é o reino dos céus, do lugar onde eu e você vamos morar. Você já leu no Apocalipse como é que é a cidade santa? A Bíblia dá logo de cara o nome dela, Nova Jerusalém Celestial. Você não vai mais morar no Rio de Janeiro, então, você mora na Barra, é um privilegiado, graças a Deus. Eu chego lá também, né? Mas ainda não cheguei. Mas eu e você não vamos ficar para sempre aqui na Barra, nem no Recreio. Nós vamos para uma cidade chamada Nova Jerusalém Celestial. Aí a Bíblia tenta descrever como ela é. A Bíblia diz que ela tem um muro em volta de toda a cidade. Para que precisa de um muro? Isso, repito, é uma linguagem espiritual tentando ser traduzida para uma linguagem humana, querendo mostrar que ali eu e você estaremos eternamente seguros. O muro dá ideia de segurança. Por que você põe muro na sua casa? Nos Estados Unidos, muitas casas não têm muro, mas aqui no Brasil não é o nosso hábito. O que para mim, para você, simboliza segurança numa casa? Muro, portão, cadeado, ferrolho. Bota uma tetra, 2 tetras, 50 tetras, que aí o ladrão está arrombando, vem lá com um canhão, explode a porta e entra do mesmo jeito. Mas o muro dá essa ideia de segurança. E diz a Bíblia que as entradas da cidade são 12. 12 por quê? Simbolizando que todas as raças, línguas, tribos e nações vão entrar. Não se esqueça que 12 está se referindo às 12 tribos de Israel, mostrando que nenhuma tribo ia ficar de fora, que todas as tribos terão entrada na cidade. Aí depois descreve a beleza logo na entrada. Como é que são as portas dessa cidade? Comprada ali na Léo Madeiras, ou na Leroy Merlin, ou na... Nada, nenhuma deles consegue vender uma porta dessa, amados. A Bíblia descreve que cada porta da cidade, e os muros é de uma cidade fortificada, não é um murinho da altura daqui, não. É um muro, será 20 metros, 50 metros, não tem ideia. Diz que esse muro que protege a cidade, cada porta é uma única pérola. Não é pérola fabricada no Made in China, não, amados.
Não é aquele trocinho que você compra aí um cordão com 20 e sai para dizer que está com colar de pérola. Uma pérola custa uma grana. Uma grana. As irmãs que têm um colarzinho com 2, 3 pérolas têm que ir ali na Gás Externa e largar um dinheiro lá. Senão vai levar só pérola made in China, ou senão feito em cativeiro. Se você quiser uma pérola verdadeira, qual o valor de uma pérola verdadeira? Uma pérola negra, você tem ideia? Imagina uma porta gigantesca que é uma pérola, mostrando a beleza da entrada da cidade. Esses muros, embaixo dos muros, a Bíblia diz que tem 12 fundamentos. Quando a gente constrói uma casa, todo mundo tem que fazer um alicerce, um fundamento. A gente faz com o quê? Cimento, pedra, ferro. A Bíblia diz que os fundamentos da cidade são feitos de pedras preciosas. Dá o nome delas. Um fundamento de berilo, outro de ametista, outro de outra pedra. Vai descrevendo, safiras, sardônio, vai dando os nomes. Repito, amados, por favor, não me leve erradamente. Não estou querendo te enganar que você vai morar numa cidade que tem essas pedras todas, porque tem gente que vai querer ir para o céu só para poder depois arrancar as pedras. Não tem pedra dessa lá. Isso é uma tentativa, numa linguagem humana, de mostrar a beleza do lugar, a segurança do lugar, a riqueza do lugar. Quando você entra na cidade, passou dos muros que estão sobre essas pedras, passou da pérola, você não tem uma rua com asfalto ruim. Na verdade, nem tem asfalto. A Bíblia diz que as ruas são de ouro. O mar não é como o da Barra da Tijuca, o mar é de cristal. Olha que maravilha. Falando nisso, vocês moram aqui na Barra, eu disse lá em Caxias, mas eu vou dizer aqui, eu gosto muito da praia. A praia é uma beleza, é uma maravilha. Mas não podia ser cimentado em vez de ser areia? Podia, a Bíblia diz que no céu já vai ser de cristal. O pessoal fica lá na areia, assim, igual como se tivesse uma salsicha empanada, um bife empanado, né? Aí depois vai na água se lavar. Né? A Bíblia diz que o mar é de cristal. Eu lhes pergunto, tem lógica um mar de cristal? Alguém pode entrar no vidro para tomar um banho? Não. O que a Bíblia quer com essa linguagem? A Bíblia quer trazer numa linguagem humana uma dimensão de uma verdade espiritual de que o lugar é tremendo, maravilhoso. É o lugar que Deus quer que eu e você tenhamos os nossos olhos postos. Nosso foco tem que ser ir para o céu. O meu e o teu destino final não é a terra. Nós estamos aqui, amados, de passagem, de treinamento, se preparando para aprender a viver como família de Deus. Isso aqui, olha só, tem uma mensagem que eu prego muitas vezes, chamada O Propósito Eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é uma teoria teológica, mas não é uma teoria, é uma doutrina teológica, melhor dizendo. Teoria é o que não se pode provar. É uma doutrina teológica que ensina o porquê que eu e você estamos na Terra. Você sabe por que você está aqui na Terra? Porque diz assim o propósito eterno de Deus, que o propósito eterno de Deus é de formar uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. O desejo de Deus é formar uma família. Deus quer ser pai de uma grande família. Uma grande família quer dizer que muita gente, mas também quer falar de unidade, porque família mora na mesma casa, né? Aí quando fala de muitos filhos, já fala de quantidade, é na mesma casa, mas é muita gente. E quando fala semelhantes a Jesus, fala de qualidade, ou seja, não vai entrar no céu quem vive de qualquer maneira, mas somente aqueles que têm qualidade. Qual é a qualidade? Que tem como estilo de vida o estilo de vida que teve o Senhor Jesus Cristo. Então o propósito eterno de Deus é de formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele preparou esse lugar para mim e para você. E me parece, amados, que uma boa parte da igreja perdeu a visão dessas coisas. Uma parte da igreja, me desculpe, a cidade é linda, o lugar é maravilhoso, a promessa é inigualável, não há nada nessa vida que possa se igualar à vida no céu. Nada, absolutamente nada. Porém, a verdade é que a vida aqui é muito boa. Quem gosta de viver diz amém. Eu gosto de viver, amados. Existem lugares lindos aqui. Eu comentei lá em Caxias, eu vi uma reportagem na internet de um brasileiro que comprou um apartamento em Miami, uma cobertura duplex, num prédio novo que lançaram lá na ilha de Biscayne.
custou 90 milhões de dólares. Um brasileiro foi comprou. Tem 8 coberturas nesse prédio. Uma delas foi comprada por esse brasileiro, a reportagem não dá o nome, mas tem uma filmagem feita dentro do apartamento já mobiliado. Amados, quando eu fiquei olhando aquele videozinho mostrando o primeiro andar e o segundo andar da cobertura, como é que são, eu fiquei falando assim, papai, queria para mim. Lindo. Se você for em Nova York, tem prédios lindos. Se você for a Orlando, a cidade toda é linda. Se você for a Paris, a Cidade de Luz, ali onde tem a Torre Eiffel, ou então aquele Arco do Triunfo, são lugares lindos. Mas a Bíblia, quando dá essa descrição das pedras preciosas na fundação da cidade, a pérola, ruas de ouro, mar de cristal, a Bíblia até quer te dar uma ideia de que, por mais que tenha coisa boa nessa vida, e tem muita coisa boa e bela nessa vida, nada se compara com a beleza da cidade onde eu e você vamos viver eternamente. O problema é que tem muita gente dentro da igreja, uma boa parte da igreja, amados, que parece que tem os seus olhos mais focados na terra do que focados no céu. Pode reparar, amados. Se a gente faz uma campanha na igreja e diz que vai ungir com óleo da prosperidade, a igreja lota. O culto que era para acabar... Falando nisso, que horas é para acabar o culto? O culto que era para acabar, por exemplo, 8 da noite, se for até meia-noite, o povo fica para receber a unção com o óleo da prosperidade. Se disser que vai ter um manto para tocar no manto, aí o povo fica até 2 da madrugada, não tem problema. Se disser que vai levar para casa um vidro de óleo ungido, ou um pacote de sal para colocar atrás da porta para expulsar o capeta, o povo fica. Mas se disser que é um culto para orar a Deus e adorar aquele que era, que é e que sempre será o Senhor da glória, só os fiéis vêm. O restante não aparece. O restante não aparece. Por quê? Porque tem uma boa parte da igreja que transformou a igreja num lugar de planejar e conquistar a terra, e não de planejar e conquistar o céu. Na verdade, é porque para conquistar o céu dá trabalho. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. Onde está isso, pastor? Eu até anotei aqui, vou te mostrar, olha só. Não sou eu que estou dizendo, não. Mateus capítulo 11, verso 12. Mateus capítulo 11, verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, quando a gente quer se arvorar em pensar no céu, em morar no céu, em manter os olhos no céu, quando o homem pensa nisso, de imediato o diabo lembra para ele, você vai ter que abrir mão disso, vai ter que abrir mão daquilo, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter compromisso, você vai ter que ser dizimista, você vai ter que ser ofertante, porque senão a Bíblia diz que aqueles que roubam do Senhor são amaldiçoados, e os que são amaldiçoados não podem entrar no lugar dos abençoados. Concordam comigo? Estou falando por interesse próprio, não ganho nada para vir aqui, amados. Eu cobrei alguma coisa do senhor, pastor? Não estou falando por interesse próprio, mas quem não é dizimista e não é ofertante, não vai entrar no reino dos céus. Ah, pastor, é Bíblia, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Você já leu, o pastor leu o verso 10 de Malaquias 3, mas você já leu o verso 8? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso vós sois amaldiçoados, diz o Senhor. Então, quando se pensa em reino dos céus, reino de Deus, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que ter compromisso com a igreja. Não pode ser crente açúcar, que se chover um pouquinho não vai. Tem que ter compromisso. Irmãos, eu só não vou para a igreja quando eu estou ruim, está na cama, não tem condição de ir. Caso contrário, eu vou. Quando eu quebrei esse joelho aqui, não sei se já contei para vocês essa história, mas só dando um pedacinho da minha história com esse joelho, eu não podia sair de casa, 3 meses na cama, 9 meses sem botar o pé no chão, 3 cirurgias, meu joelho quebrou em 38 pedaços. Eu era pastor de uma igreja,
Foi num final de ano, no mês de dezembro, no dia 31, passagem do ano, eu tinha que ir para a igreja, o médico não podia sair da cama. Eu arrumei irmãos da igreja que me tiraram do colo da cama e me enfiaram dentro de um carro, me levaram para a igreja. A minha igreja era feita num galpão grande, então a porta de entrada era muito grande. Entrou com um carro dentro da igreja, atravessou o carro na frente do altar e eu fiz o culto da virada do ano ali, no altar, dentro do carro, para não sair de dentro do carro, para não ficar mexendo a perna. Agora tem crente que... Dentro do carro, eu fiz o culto de dentro do carro com o microfone sem fio. E todos os cultos eu fui. Os irmãos vinham, me pegavam no colo e me levavam para dentro do carro, e de carro me levavam para a igreja. E assim foi. O crente tem que ter compromisso, irmãos. O crente tem que fazer... A igreja onde Deus te planta, onde Deus te coloca, é o lugar do seu treinamento, é o lugar da sua preparação. Não é o lugar do seu passeio. Não é um lugar de você passar um tempo bom. Até passamos muitos tempos bons na igreja. Mas isso aqui é uma questão de compromisso. Por quê? Porque o reino de Deus é conquistado à força. Eu tenho que dominar a mim mesmo, eu tenho que quebrar a minha cerviz dura. A Bíblia diz que a cerviz dura só é quebrada com vara de correção. Eu tenho que corrigir a mim mesmo. Não estou com vontade de ir, não, mas eu vou. Por quê? Porque eu vou honrar a Deus. Não é para agradar o pastor, não. Vamos ser honestos, irmão. Você viu um culto ou não viu um culto, o que isso muda na vida do pastor? Ele vai morrer por causa disso? Vai perder um dente por causa disso? Vai ter que ir amanhã para o dentista arrancar o dente porque você não veio? Não. Muda nada na vida dele. Mas muda na sua. Muda na minha. Muda na nossa. Por quê? Porque o reino de Deus exige de nós esforço. É por isso que uma parte da igreja, pastor, não tem os olhos focados no céu, porque os olhos focados no céu dá trabalho. E os olhos focados na terra não dá trabalho. É prazer imediato, é eu quero, o Senhor me dá. Tem gente que até no dízimo mostra para Deus o quanto ele está interessado na terra e não é no céu. Porque ele não entrega o dízimo, porque ele ama a Deus e a obra de Deus. Não, ele entrega o dízimo porque tem promessa que se der o dízimo ele vai repreender o devorador. A gente usa a Bíblia para mostrar para Deus que ele tem que abençoar, porque a gente quer ter uma vida aqui abençoada. Irmãos, eu não sou contra a prosperidade, eu sou contra a teologia da prosperidade. Tem muita coisa boa nessa vida, eu não sou um defensor da miséria, pelo contrário, Deus me guarde de um dia ser um miserável. Eu gosto de ter um bom carro, e tenho, e vou ter um melhor ainda. Eu gosto de ter uma boa casa, eu gosto de vestir uma boa roupa, eu gosto de comer uma boa comida, quentinha de preferência. Eu gosto de passear em lugares agradáveis, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado nisso? As promessas de Deus estão na Bíblia. Você tem ideia de quantas promessas Deus fez para mim e para você na Bíblia? Eu nunca contei, não. A teologia, os estudiosos é que já encontraram aproximadamente 32 mil promessas de Deus na Bíblia. Mas também tem em torno de 18 mil demandas, exigências da parte de Deus na Bíblia. Então, as pessoas preferem ter os olhos na terra porque o prazer é imediato. E também quando se fala de céu, é assim, o céu é algo para o futuro. Quem sabe um dia, pastor, estou novo agora, eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar. O senhor está falando isso porque, como o senhor já disse, o senhor tem 52 anos. Amados, queria eu voltar a ter os 25 para eu ter o entendimento que eu tenho hoje. Eu não sei quantos aqui já ouviram do pai e da mãe, mas eu ouvi várias vezes. Um dia você vai me dar razão. A gente sempre acha que é coisa de velho, né? Quem vai dar razão, mãe? A senhora é de outro tempo, a minha geração é outra, a sua geração fast food e internet. E internet tem que ser de 30 gigas, porque aquela de 1 giga já não serve mais. E eu comecei a internet, era 125 kbps, sei lá, ou 250, aquele trocinho discado. Lembra ainda do discado? Você dava o sinal no computador, aí você ouvia assim, gente, aquele troço era horrível, é pior do que motorzinho de dentista. Meia hora para aparecer uma página na internet. Mas hoje não, pastor, o seu tempo era outro. Hoje é outra história. Amados, o Deus a quem eu e você servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda, os métodos mudam, a maneira de comunicar muda, os meios de comunicação mudam, mas a palavra de Deus é e sempre será a mesma. A igreja precisa ter os seus olhos voltados para o céu. Agora, graças a Deus, que assim como tem essa parte da igreja que está com os olhos voltados para a terra, tem também uma parte da igreja que sempre teve os seus olhos realmente focados no céu.
Eu quando vejo algumas coisas assim, eu fico me questionando, sabe? Eu vi 2 reportagens que mexeram muito comigo. E eu comentei até com um pastor amigo meu assim, como que eu sou um crente fraquinho, ruinzinho, tem que melhorar. Não sei você, talvez você seja mais santo que eu, mas eu sou ruinzinho demais. Muito fraquinho. Eu vi um caso que estava na internet, verdadeiro, de uma família inteira, num país muçulmano, que porque não negaram a sua fé em Jesus, porque os seus olhos não estavam aqui, mas estão no céu, querendo ir para o céu, eles foram lançados dentro de um buraco que fizeram no chão, botaram um monte de gravetos e folhas de árvore já seca e tocaram fogo neles lá dentro. E eles tentavam sair, porque o fogo ia queimando, e os homens com uns porretes grandão, uns pedaços de pau grandão, acertavam eles, jogavam eles de volta lá dentro e ficaram assistindo até aquela família inteira morrer queimada no fogo. Aí você diz, isso é estarrecedor. Aquelas pessoas só aguentaram passar por aquilo e não negar a fé, porque os olhos delas não estavam na terra, os olhos delas estavam no céu. E se você acha que isso já é muito estarrecedor, eu vi essa semana algo pior ainda. Aliás, semana passada, pior ainda. Um pai e uma mãe, porque 2 filhos deles, adolescentes, receberam a Jesus, se converteram. Eles fizeram de tudo para os filhos negar a fé em Jesus e os filhos disseram que não iam negar. Os próprios pais queimaram os 2 filhos vivos, mataram os 2 filhos também a fogo, próprios filhos deles, pela fé. E os 2 adolescentes aceitaram, não tinha as cenas, tinha só por escrito quem colocou essa reportagem é um órgão sério, que é a missão Portas Abertas, seríssima, botou lá que os 2 adolescentes morreram sem dizer uma única palavra, porque eles amavam mais o céu do que a terra. Eu não estou dizendo, querido, que eu e você temos que passar por isso para a gente ter os olhos no céu. Mas eu quero te dizer que nós precisamos ter os olhos no céu. Isso demanda esforço, isso demanda mudança de atitude, mudança de rota, mudança de pensamento, correção de pensamento. Marido honrar sua esposa, esposa honrar seu marido, os filhos honrarem os pais honrarem e cuidarem dos seus filhos. Os membros de uma igreja respeitarem o seu pastor e o pastor amar o povo da sua igreja, se doar por eles, cuidar deles. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nossos olhos nós podemos conquistar tudo de bom aqui, irmãos, eu não tenho nada contra. Nada contra. Eu também quero. Mas nós precisamos ter os nossos olhos no céu, por quê? Porque o céu é uma realidade. E pode reparar que essas pessoas que estão na igreja, mas que os olhos estão na terra, elas vivem, pastor, constantemente numa gangorra espiritual. Enquanto está vencendo, enquanto está conquistando, é guerreiro de Jesus, é forte, fala de Jesus, mas quando as coisas ficam difíceis, e elas às vezes ficam difíceis, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que tem aflições. Outra tradução diz tribulações. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Aliás, até a ordem é a inversa. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quer dizer, então, que vai haver o tempo de alegria, mas também haverá o tempo de chorar. Há momentos difíceis. Esses crentes que estão com os olhos na terra, quando está no momento de chorar, nem vão mais à igreja. Estou decepcionado. Eu era dizimista fiel. Eu estava em todos os cultos. Agora aí, não fechei aquele contrato. Ele, em vez de ser grato a Deus, porque ele tinha fechado um outro contrato e ainda tem comida sobre a mesa, ele se revolta porque não fechou um novo contrato. Vive numa troca com Deus o tempo todo. Eu vou para a campanha tal, dá tudo, eu dou tudo porque eu vou ganhar 10 vezes mais. Dá tudo sem esperar nada, quero ver. Pega tudinho que você tem, dá para a igreja, dizendo para Deus de coração, não é de palavra não, porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha as intenções do coração. E ele vai até lá na divisão da alma e do espírito, ele conhece tudo. Teus pensamentos, quero ver alguém que chega no altar de uma igreja e diz, está aqui tudo, pá! Senhor, eu não quero nada de troca disso aí. Desde que eu quero ver a igreja se expandir, quero ver a igreja acabar essa obra e comprar a casa e comprar esse local, quero ver. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá bom, mas não estou aqui tentando te forçar a barra em alguma coisa. Estou querendo te dizer
que as pessoas que têm os olhos focados na terra, elas entram nessas campanhas, elas entram nesse negócio, porque elas estão fazendo um negócio com Deus, porque elas transformaram a igreja num lugar de planejar e conquistar a terra. Ao invés de fazer da igreja um lugar de treinamento, de preparar para conquistar o céu. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui não é o nosso destino. O destino da igreja é o céu. Ah, mas Deus botou Adão e Eva então aqui para quê? Amados, o pecado de Adão e Eva não é o causador de tudo isso, de que, então Deus teve que dar um jeito, aqueles que aceitaram Jesus vai tirar daqui e levar para lá, porque na verdade Deus já ia deixar para... Não, Deus não foi pego surpresa de nada do pecado de Adão e Eva. Deus não botou Adão e Eva aqui para pecar, mas Deus sabia que eles poderiam pecar, porque Deus fez eles como? Segundo a sua imagem, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, com livre-arbítrio, com capacidade de pensar, tomar decisões, dizer sim, dizer não, querer, não querer. Eles podiam rejeitar a Deus, como o fizeram. Como o fizeram. Você leu em alguma página da Bíblia onde é que Adão e Eva se arrependeram, pediram perdão? Eles até podem ter feito isso, mas a Bíblia não relata. Não está escrito. E a Bíblia diz que Deus não mudou o seu julgamento, expulsou eles do jardim e botou um anjo com uma espada de fogo tomando conta da entrada. Aqui não entra mais. Agora, você acha que então essa história de que alguns vão ficar por aqui, outros vão para o céu, porque Deus então teve que mudar a história? Não, irmãos. A Bíblia diz, presta atenção no texto que nós lemos. Você vê que isso aqui é uma passagem. A Bíblia diz: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. O homem não estava ainda aqui na fundação do mundo. Pega o livro de Gênesis, capítulo 1, o que diz o verso 1 de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, e Deus começa a recriar a terra, haja luz, porque o verbo que é usado no versículo número 1, no princípio criou Deus, é o verbo bará, em hebraico. Esse verbo quer dizer trazer à existência aquilo que não existe, então é criar, é o ato de criação. O verbo que está lá no verso 3 em diante, haja luz e tal, já não é criar, já é o verbo baraque, que quer dizer o quê? Trazer à existência o que já existe, algo que Deus já havia colocado aqui e que foi destruído. Isso é pura teologia, o pastor já deve ter dito aqui para vocês. Verso 1, Deus criou a terra. Entre o verso 1 e o verso 2 é o espaço de tempo que a Bíblia diz que Satanás foi lançado aqui na terra como um terço dos anjos do céu, e aquilo que Deus cria sempre é perfeito e completo, concorda comigo? Por isso a Bíblia diz, Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se tudo que Deus cria é perfeito, é completo, como é que podia estar a terra sem forma e vazia e haver trevas? É porque entre o verso 1 e o verso 2 é o tempo em que Satanás foi lançado aqui e ele fez aquilo que lhe é próprio. Fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Ele destruiu, ele causou as trevas. Aí o Espírito de Deus vem, se move sobre a face das águas e começa no verso 3 a recriação da terra. Tem homem na história ainda aí? Sabe onde é que o homem surge nessa história? Verso 26. Façamos nós, o verbo está no plural, não está no singular. Como é que nós sabemos que é no plural? Vou te dizer já. Façamos nós o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Como é que nós sabemos que é nós e não é faço eu? Que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como? Porque o livro de Colossenses diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, que nele subsiste. Pega o texto e você vai ver que está falando de Jesus Cristo. Então o que Colossenses está dizendo? Que na hora da fundação do mundo, Jesus Cristo estava lá e foi criado por Ele, ou seja, Ele é o arquiteto e o construtor. O verbo está no plural, façamos nós, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes ali criando. Levou 25 versos, pastor. A fundação do mundo sendo feita, acontecendo, haja luz, haja porção de terra seca, haja animais, haja plantas de acordo com o seu tipo, com o seu fruto. Criou um monte de coisa. No 26 é que Deus resolveu criar o homem. Mas o texto diz que o reino já foi criado para nós desde quando?
Desde a fundação do mundo, ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus foi criado para mim e para você, amado. Isso era plano original de Deus. Não foi que Deus teve que dar um jeitinho porque o homem pecou, não. O homem com seu pecado não surpreendeu a Deus de nada. Não pegou Deus assim no contrapé, desavisado. Não, Deus é Deus, Ele sabe tudo. Tudo. Nada escapa ao controle e ao governo de Deus. Essa igreja está aqui, porque lá no céu um dia Deus botou no coração do pastor. Sai lá da lagoa, foi da lagoa que o senhor saiu, né? Vai para o jardim oceânico. Ah, mas você acha que começar uma igreja do jardim oceânico no braço de um homem só dá certo? Vocês são daqui da área, pode me dizer se dá certo. Pode ter até dinheiro. Compra a propriedade e monta. Vê se vai caminhar aqui. Vocês sabem tão bem quanto eu, não sei a realidade de cada um, mas essa região é uma região de gente rica. E quanto mais rico o homem, mais difícil é dele se curvar ao senhorio de Jesus. A Bíblia diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está fechando a porta para eles? Não, está dizendo da dificuldade, porque eles confiam no que têm, no que podem ter. Essa igreja que está aqui, irmãos, e chegou até o dia de hoje como ela está aqui agora, porque lá no céu, Deus deu uma palavra rema, uma palavra de força, de autoridade, de poder, para que um homem pudesse levantar esse santuário para a glória do nome dele. Deus nunca perdeu o controle de nada. Cada palavra que eu estou dizendo aqui, se uma palavra ele não quiser, ele bloqueia a minha língua. Deus pode fazer? Pode. Calou a boca de Zacarias, lembram? Quando Zacarias teve a visão, recebeu a palavra, ficou mudo. Se Deus quiser, ele me emudece. Deus está no controle até de uma palavra que sai do púlpito da sua casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o céu não veio depois, então vamos separar 144 mil, como está descrito na Bíblia, para poder resolver. Não, irmãos, Deus criou o homem para morar com ele eternamente no céu. Você foi criado para morar no céu. A sua essência não é terrena, a sua essência é celestial. Agora, Deus nos colocou aqui para nos treinar, para nos preparar, para não haver uma segunda rebelião no céu. Só vai entrar aqueles que forem aprovados. A Bíblia diz que Deus nos prova como um ouro no cadinho. Vai lá, muita temperatura, derrete o homem, deixa ele passar por isso, por aquilo outro, e ver como ele se comporta na minha presença, quando o momento está bom e quando o momento está ruim. Quando está anelzinho no dedo ou quando está ouro lá no fogo, se derretendo. Estamos aqui sendo treinados, mas desde antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado o céu, e o texto diz que o céu foi criado para quem? Para os anjos. Recebam por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus criou o céu para eu e você morar lá, criou a terra para nos colocar aqui, nos treinar, nos preparar, nos ensinar, nos provar e depois nos levar para lá. Quando fala de 144 mil na Bíblia que vão para o céu, tem até religião, não, seita que foi criada em cima disso, que só 144 mil escolhidos é que vão morar lá. Não vou citar o nome dessa seita por uma questão de ética. Total desconhecimento da Bíblia, irmãos. Quando a Bíblia fala que 144 mil é o número dos que vão morar no céu, a Bíblia está dizendo que todos vão morar no céu. Por quê? Porque 144 mil nada mais é que uma linguagem hebraica, simbolizando 12 vezes 12 mil. 12 tribos. Cada tribo tinha, em média, umas mais, outras menos, 12 mil homens. Não se esqueça que naquela época não se contava mulheres nem crianças. Eram em torno de 12 mil homens em cada tribo. Então a Bíblia está querendo dizer que no céu ia entrar 12 vezes 12 mil. O que Deus está querendo dizer? Meu filho, vão entrar todos. Tem lugar para todos. Não vai ficar ninguém de fora. Não é que Deus tem 144 mil que são separados, melhores, privilegiados. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando a Bíblia menciona 144 mil, ela está querendo dizer, as 12 tribos com seus 12 mil homens vão entrar todos, se forem fiéis a Deus. Nós fomos criados para isso, amados, para morar no céu. O meu foco, o teu foco tem que ser o céu, sabe por quê? Porque o meu e o teu destino final não é a terra. Quem quiser ficar na terra pode ficar, eu já falei, quem quiser ficar com o meu carro quando eu for para o céu pode ficar.
Quem quiser ficar com a minha casa pode ficar. Com o meu carro, tome cuidado, vai rápido para pegar. Porque pode ser que Deus me leve na hora que eu estiver dirigindo, e aí o carro vai sair desgovernado por aí. É bom pegar ele rápido antes que ele bata e amassa todo. Tem que botar uma placa na frente. Cuidado, carro desgovernado, sem motorista. Porque eu vou para o céu. Quem vai para o céu aqui diz amém. Aqui é uma passagem. É como se fosse uma universidade. Você vai para a universidade, o curso é 5 anos, 6 anos. Você quer ficar lá 80 anos? 100 anos. Já morreu a direção toda da escola 3 vezes, 3 gerações de diretores, você está lá. Qual é a sua série? Eu estou na 7º período. Quem quer isso? Ninguém quer isso. Deus não quer isso para mim e para você. Ele botou a gente aqui na universidade da vida, escola de Deus, para aprender a ser filho e filha de Deus. Para quê? Para acabar desse período aqui, e a Bíblia dá tempo para esse período, porque a Bíblia diz que a vida do homem, mais ou menos 70 anos. Está na Bíblia. A vida do homem é de aproximadamente 70 anos, e os que ultrapassam pela robustez do seu corpo, o mais é enfado e canseiro. Eu vou entrar no enfado e canseiro à beça, porque eu vou chegar lá para os 115, 120, colocando ali no fundo da agulha. Mas a média da vida dos homens sobre a terra, 70 anos. Tem que chegar gente que morre com 90, tem gente que morre com 98, mas quanta gente morre com 40, com 30? Então a Bíblia está dando uma idade média, 70. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? É um tempo, é uma passagem, porque 70 anos é assim, irmãos. Ó, pare e pensa, quando você não tinha 18 anos e queria dirigir, os homens principalmente, hein? Você ficava, ai, quando eu fizer 18 anos, ai, quando eu fizer 18 anos, eu vou comprar aquele carro, eu vou tirar minha carteira, não é assim? Eu já estou dirigindo há 34 anos, com 52 anos de idade, parece que eu tirei minha carteira no outro dia. Casei com a Cristina, já tem 29 anos aí. Eu não sou um santo? Fala. 29 anos, se santo é ela ou sou eu. Mas parece que a gente casou no outro dia. Eu comprei esse carro que eu estou dirigindo em dezembro. Rapaz, nós já estamos entrando em agosto, o carro já está velho, está na hora de trocar, poxa. O tempo passa assim, ó. Pode reparar, quando a gente é criancinha, que não tem preocupações, não tem que prover nada, o tempo, né, parece que é devagar, é lento. Mas quando você começa a trabalhar, você começa a ter contas para pagar, você começa a ter responsabilidades, o tempo vai, ó, rapidinho. Isso aqui é uma passagem rápida, isso aqui é uma universidade, amados. Mas o destino final da igreja, o meu destino e o seu destino, eu termino dizendo, é no céu. Amém. Mas para entrar no céu, tem que se esforçar. Não é fácil, não é mamão com açúcar, é com esforço, é com responsabilidade, é com compromisso, é com verdade, é com justiça, cometendo erros. Filhinhos, não pequeis, disse o apóstolo João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado a saber, Jesus Cristo, o justo. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo em perdoar, e o sangue de Jesus Cristo lava a multidão de pecados. Então, é quando peca, Senhor, me arrependo, por favor, me lava pelo sangue de Jesus, me purifica novamente, e eu serei novamente alvo como a neve, e assim nós vamos caminhando, e a Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão ou de varoa perfeitos e entrar no céu. Amém? Termino te dizendo, o céu é real. Mantenha os seus olhos nele. A terra é temporária. O céu é atemporal, é intemporal. Ele não está sujeito ao tempo e nem ao espaço. Que Deus te abençoe. Mantenha os seus olhos no céu. Amém, pastor.